Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui a continuação das nossas aulas de Introdução à Química. Bom, na aula de hoje, iremos falar mais especificamente sobre as classificações das cadeias carbônicas. Se você ainda não assistiu o vídeo das representações carbônicas, aconselho fortemente você voltar e assistir esse vídeo. Ele é muito importante para que a gente avance daqui para frente, para que você não fique perdido sem saber onde é carbono, sem saber o que é hidrogênio, tá bom? Então volta lá se você não assistiu, depois você vem aqui dar continuidade aos seus estudos. Lembrando que nós temos um curso completo de Química para o Enem. Se você vai fazer o Enem esse ano, quer cursar algo na área da saúde, Química, ele tem um peso muito grande na sua prova. Então, se você tem dificuldade ainda em Química e tem o sonho de cursar a universidade na área de saúde, odontologia, enfermagem, medicina, a gente tem um curso que vai te ajudar a gabaritar Química e esse link do curso está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos voltar aqui para o curso. Classificações de cadeias carbônicas. Eu posso classificar as cadeias como sendo alifáticas e aromáticas. De modo geral, a gente não vai se aprofundar muito nos compostos aromáticos, mas de modo geral, tá? Não é uma regra fixa, mas de modo geral a gente considera compostos aromáticos compostos que apresentam o anel benzeno. Existem outras classificações, que é saber se o composto ele é cíclico, se ele tem apenas hibridização sp2, se ele segue a regra de Huckel, que isso é um pouco mais detalhado. Então, se você quiser um vídeo sobre compostos aromáticos detalhadamente, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer posteriormente. Mas, a grosso modo, a maioria das questões de vocês respondem somente percebendo que compostos aromáticos possuem o anel benzeno, que é esse composto que está aqui acima, tá? O anel benzeno, ele é um composto cíclico com 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tem duplas ligações alternadas na sua constituição. Então, teve anel benzeno, a gente já considera como sendo aromático. Se não for aromático, eu chamo ele de alifático. Vai ser um composto alifático. Alifático é um composto que não é aromático, tá? Compostos que não tem benzeno. Posso pensar assim de grosso modo. Se ele for alifático, ele pode ser de cadeia aberta ou cadeia fechada. O que seria isso? Cadeia aberta é essa estrutura aqui, ó. É uma cadeia que é aberta, não forma um ciclo. Visivelmente você percebe quando ela é uma cadeia fechada, que é se ela formar um ciclo como esse, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia fechada, tá? A gente chama a cadeia fechada também de cíclica e a cadeia aberta também de acíclica. Vocês podem encontrar um nome a mais para essa cadeia fechada, que é alicíclica. Aí prestem atenção para vocês não confundir, porque vocês veem esse nome aqui A no começo dessa letrinha e confundem com acíclica. Mas alicíclica vem de alifático cíclico, porque o composto aromático ele precisa ser um composto cíclico, só que com características de aromático. Alicíclico é um composto fechado que não tem características de compostos aromáticos. Tranquilo? Então vamos ver um pouquinho mais sobre essas classificações. Aqui eu tenho outras classificações para compostos abertos ou compostos fechados que não são aromáticos. Por exemplo, eu digo que um composto ele é saturado se for um composto que tem apenas ligações simples entre carbonos. Essa informação ela é muito importante, tá? Por que é importante? Observem aqui, ó. Mesmo tendo a presença de uma tripla ligação, que é o que configura insaturado de modo geral, eu tenho que observar se essa dupla ou tripla ela está entre carbonos. Ser insaturado não é simplesmente ter uma dupla ou tripla. Tem que ser entre carbonos. Nesse exemplo aqui, ó, não é entre carbonos. Eu tenho um nitrogênio de um lado e o carbono do outro. Isso não configura uma cadeia saturada. Aqui eu tenho um exemplo, não configura uma cadeia insaturada. Ela é saturada. Porque todos os carbonos, ó, as ligações entre carbonos, aqui eu tenho uma ligação entre carbono, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. As 3 ligações entre carbonos são ligações simples. Então ela é uma cadeia saturada. Mesmo eu tendo essa tripla aqui, não está entre carbonos, e eu tenho também aqui em cima uma dupla que também não está entre carbonos. De um lado é carbono e do outro é oxigênio. Aqui eu tenho o exemplo da insaturada. Esse carbono tem uma dupla ligação com esse outro carbono. Então a dupla ligação está entre 2 carbonos. Então ela é insaturada. Outra
classificação para cadeias abertas, tá? Estou falando por enquanto somente de cadeias abertas que são acíclicas, que são as classificações homogêneas ou heterogêneas. Ser heterogêneo, você tem que ter um heteroátomo entre carbonos, tá? Então veja esse oxigênio aqui, ó. Oxigênio é um heteroátomo. Um heteroátomo são compostos diferentes de carbono e hidrogênio que estão entre carbonos. Então aqui eu tenho algo diferente de carbono e hidrogênio, que é o oxigênio, e ele está entre dois carbonos, ó, tá? Então isso aqui configura como uma cadeia heterogênea. Homogênea, eu tenho que ter cadeias que não possuem heteroátomos entre carbonos. Mesmo eu tendo heteroátomos, se ele não estiver entre carbonos, a cadeia ela é homogênea. São exemplos bem bons, muito bons para você perceber isso. Veja, eu tenho aqui algo diferente de carbono e hidrogênio. É um oxigênio, só que ele não está entre carbonos. Ele está com uma dupla ligação com um carbono só, então não configura como um heteroátomo. Eu tenho aqui um nitrogênio. Esse nitrogênio não está entre carbonos, está se ligando apenas a um carbono, então também não configura como heteroátomo. Tranquilo? Outra classificação, eu posso classificar em cadeia normal ou cadeia ramificada. Uma cadeia normal, eu não tenho nenhum carbono que está saindo dessa cadeia principal, posso pensar assim. Ou eu posso dizer também que eu tenho apenas carbonos primários ou secundários. A gente vai ver já já o que é isso, tá? Se você observar aqui nessa estrutura, os carbonos eles estão meio que alinhados, posso pensar assim. Eles estão seguindo uma sequência de carbonos. Na ramificada eu tenho uma sequência de carbonos também, só que tem algo que sai dessa sequência. É como se fosse uma rama, que o pessoal que é mais do interior percebe que você tem uma planta, que tem um caule, por exemplo, e tem umas folhas que saem desse caule principal, né? Isso aqui chama de ramo. Lembra ramificação, né? Uma coisa ramificada, posso pensar assim, tá? Então tem alguma coisa saindo da cadeia principal. A gente diz que esse carbono, ele é um carbono terciário ou quaternário, que é justamente esse carbono aqui, ó. Ele é um carbono terciário. Vocês vão compreender já já. Vamos só ver agora as classificações para as cadeias fechadas, que segue a mesma lógica, que é sua saturação, se ela é insaturada ou saturado, se ela é homogênea ou heterogênea e se ela é normal ou ramificada, tá? Bora lá. Se o composto for alicíclico, quer dizer que ele é um alifático cíclico, que a gente também chama de cadeia fechada. Aqui eu tenho um exemplo, que essa aqui é uma cadeia saturada. As ligações entre carbonos são ligações simples, então são cadeias saturadas. Mesmo eu tendo essa dupla ligação aqui, não é uma dupla que está entre carbonos. Por isso que ela configura como uma cadeia saturada. Cadeia insaturada. Eu tenho agora uma dupla ou tripla ligação entre carbonos. Tá? Então isso aqui é uma cadeia insaturada. Então mesmo ela sendo um composto cíclico, ela também pode ter essa classificação de saturada ou insaturada. Outra classificação, homocíclica, que seria homogênea, ou heterocíclica, que seria heterogênea. Se você observar nesse composto cíclico, eu tenho apenas carbono, então ele já vai ser homocíclico. Se eu tiver agora no composto fechado algo diferente de carbono, que está aqui, ó, um enxofre, eu vou verificar se esse heteroátomo ele está entre carbonos. Nesse caso aqui ele está ligando a esse carbono e esse outro carbono. Então ele se configura como heterocíclico, como heteroátomo. Mas se a cadeia fosse assim, ó, fechada, e tivesse um oxigênio saindo aqui, isso aqui não configura como sendo heterocíclicos. Não é um heteroátomo, porque para ser heteroátomo tem que estar entre carbonos, e aqui não está entre dois carbonos. Por fim, eu posso classificar também como normal ou ramificada, que se minha cadeia ela não tiver nada saindo da minha estrutura cíclica, ela vai ser uma estrutura normal, e se ela tiver carbono, tá? Tem que ser carbono saindo da minha estrutura cíclica, ela é uma estrutura ramificada, tá bom? Quero mostrar a vocês somente as classificações agora. Nas classificações, eu vou observar quantos carbonos estão ligando a um único carbono. Por exemplo, eu tenho a classificação de carbono primário. O carbono primário seria esse carbono aqui, ó. Esse carbono só se liga a um outro carbono. Da mesma forma que esse carbono também só se liga a um outro carbono. Então, ambos são carbonos primários. Os hidrogênios que estão aqui ao redor não fazem parte da classificação, tá? É somente a quantidade de carbonos que esse carbono está se ligando. Vamos observar outro exemplo aqui embaixo, que é um carbono secundário. Esse carbono aqui no meio, ó, se liga somente a dois carbonos.
2 carbonos. Então, ele é um carbono secundário, mesmo que ele se ligue a hidrogênios que não fazem parte da classificação. E esses carbonos da ponta, professor? Esse daqui, ó, é um carbono primário, porque ele só se liga a um carbono. Aqui é tudo hidrogênio. Ó. Esse aqui também é um carbono primário, tá? Observando na estrutura cíclica, aqui todos os meus carbonos são carbonos secundários, porque cada um deles se ligam a 2 carbonos, tá bom? Antes de passar para as próximas classificações, deixa eu fazer essa curiosidade aqui com vocês. Ó. Muitos estudantes confundem e acham que um carbono que não se liga a nenhum outro carbono também seria um carbono primário. Mas aqui a gente diz que ele não tem classificação, não pode ser classificado segundo esse critério, tá bom? Então, sempre que você vê um carbono que se liga somente a hidrogênios, que é o caso do gás metano, ele é uma molécula que não tem classificação, tá? Não tem classificação carbônica. Vamos dar procedência. Agora eu tenho as últimas classificações, que é o carbono terciário ou o carbono quaternário. O carbono terciário é um carbono que se liga a 3 outros carbonos. Então, esse carbono aqui, ó, se liga a 1 carbono, 2, 3 carbonos, carbono terciário. Aqui eu tenho outro carbono terciário, ó, se liga a 1 carbono, 2, 3 carbonos, tá? Carbono quaternário, seguindo a mesma lógica, é um carbono que se liga a 4 carbonos, tá bom? 4 carbonos. Tem um outro carbono quaternário aqui, ó. Esse carbono se liga a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é um carbono quaternário. Já que vocês entenderam isso, eu vou voltar aqui nas ramificações para vocês entenderem melhor. Eu posso até desenhar aqui do lado. Ó, eu tenho uma estrutura, fazendo a estrutura de bastão, tá? Que você já aprendeu lá na outra aula. Em que esse carbono aqui é um carbono terciário. Por que ele é terciário? Porque ele se liga a 1 carbono, 2, 3 carbono. Então, sempre que você tiver um carbono terciário ou quaternário na sua cadeia carbônica, ela vai configurar como uma cadeia ramificada, tá? Se fosse um quaternário, seria isso aqui, por exemplo. Ó. Esse carbono do meio estaria se ligando a 4 carbonos, tá? Então, essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Tranquilo? A gente vai dar procedência a mais uma aula de introdução. Vão ser 3 aulas no total de introdução. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente responde com o maior carinho possível. E não esqueça que a gente tem um curso completo de Química para o Enem. A gente te espera lá. Entre em contato com a gente e Vencer Simplifica Cursos, que é a nossa plataforma de preparação de Química para o Enem. Tranquilo?